bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar o processo dessa proteia, que é uma flor que eu gosto muito, muito. Para quem já me segue no Instagram e aqui no canal, sabe que eu gosto muito de aquarelar como uma forma de relaxamento mesmo, né? Quase que de meditação. E eu acabo gravando todos os meus processos e compartilhando um pouco desses vídeos aqui. Hoje eu tô começando pela proteia com sempre eu gosto de deixar, né, os pontos de luz. E aqui tem um pouco do branco, mas também tem o amarelo. Então, eu sempre quando olho uma imagem, primeiro eu visualizo por onde eu posso começar, né? Começando do claro para o escuro. Então, eu não colocaria o rosa primeiro nessa situação, e sim o amarelo, né? Até mesmo porque ele tem, né, essa questão de ser bem mais clarinho. Então eu deixei bem com bastante água. Vou deixar na descrição do vídeo, como eu sempre deixo em todos os vídeos aqui do canal, os materiais que eu utilizo. Mas não se apegue a isso, tente usar os seus materiais, descobrir os seus materiais, o que eles te possibilitam fazer com a aquarela. E também vou deixar na descrição do vídeo um link para você poder baixar as linhas dessa proteia. Eu sei que tem muita gente que não sabe desenhar e tá tudo bem, né? Se você gosta de aquarelar, gosta de pintar, você pode fazer o decalque da sua imagem e simplesmente utilizar a aquarela. Não precisa saber desenhar. Lógico que se você desenhar vai ser muito melhor, se você aprender técnicas de desenho, vai ser melhor como um complemento, mas uma coisa não interfere assim na outra, pelo menos do meu ponto de vista. Então, eu tô fazendo essa primeira camada de amarelo e deixando ela bem clarinha, bem suave, por mais que às vezes tem alguns pontos que o amarelo está se destacando bem mais, eu começo de uma forma bem sutil, porque se precisar escurecer, eu dou mais uma camada, né? Eu vou bem aos poucos mesmo, criando várias camadas. É muito importante também entender que as minhas aquarelas aqui são quase que uma ilustração botânica, né? Então é algo mais próximo do realismo. Não é uma aquarela tão solta, fluida. Essa é a minha linguagem, a aquarela que eu gosto. Amo a aquarela fluida também, mas me conecto muito mais com a aquarela realista. Agora eu vou começar com esse tom, né, de quase que magenta, bem mais clarinho. E sempre, como eu falei, eu deixo bem claro. Então, uma dica, se você me permite, quando você for começar a sua aquarela, olhe para a imagem ou para o objeto e tente sempre ver por onde você pode começar primeiro, né? Sempre do mais claro para o mais escuro. Então, por mais que ali na imagem você esteja vendo bem escuro, eu ainda começo bem clarinho. E limpo o meu pincel e vou dissolvendo. Eu tô acelerando bastante esse vídeo porque realmente ela deu muito trabalho. E eu gosto de mostrar todas as etapas. Então, no primeiro momento eu faço uma camada mais clara, venho com outra e agora com mais outra. E eu vou pontilhando quase, né? E depois limpo meu pincel e agora dissolvo. Então eu consigo quase que um degradê, não chega a ser muito um degradê, mas eu vou suavizando. Basicamente, se você entender esse processo, né, nessa pétala, é a mesma coisa que eu faço em todas as outras. Então agora, também, olha, super clarinho, limpo o meu pincel e vou dissolvendo, para que esse rosa bem clarinho, vamos dizer assim, ele se encontre com o amarelo.
e novamente venho com mais uma camada. E você percebe que ela vai escurecendo. Nesse caso, o que você precisa ter mesmo é uma paciência, né? Eu gosto de escutar música, ouvir alguma coisa, porque o processo ele vai se repetindo, tá? O tempo todo. Lógico que depois vem a observação de entender que uma pétala, por exemplo, tá mais escura de um lado que do outro, então tem depois essas outras camadas que eu vou criar aqui, que você vai ver, aonde eu começo a caracterizar cada pétala, né? Por mais que a técnica seja a mesma, cada pétala, se você observar, ela tem uma característica. Que nem essa, por exemplo, que eu estou fazendo agora, se você olhar ali na imagem, ela tem muito mais rosa na ponta do que as outras, né? Que tem mais amarelo. Aqui eu dei uma adiantada, né? Porque realmente é repetição, tá? Quando você quer fazer uma aquarela mais realista, você precisa treinar muito o olhar o tempo todo. E muitas vezes eu uso a técnica, nesse caso não, mas de parar às vezes a aquarela e fazer outra coisa, voltar depois, ou finalizar no dia seguinte. Porque às vezes o seu olhar cansa de ver aquela imagem e você acaba criando na tua imagem, na tua mente, uma imagem que não é o que você está vendo, né? Então, por exemplo, às vezes você vê uma pétala e ela tá muito mais escura, só que você não consegue enxergar isso. E no dia seguinte, quando você olha, você enxerga. Uma outra dica também muito legal que eu faço é para ver se eu tô conseguindo chegar perto da imagem fiel. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Super natural isso também. Eu tiro quando eu tô finalizando uma aquarela, eu pego o meu celular e tiro uma foto. E eu olho para a foto e comparo as duas imagens. Por isso que às vezes eu gosto de ter a imagem do ladinho ali, né, do meu papel. Também gosto muito de trabalhar com a própria flor ao vivo do meu lado, mas muitas vezes, como eu demoro muito para aquarelar, a flor acaba murchando. E isso é ruim porque eu tenho que ficar correndo para aquarelar. E muitas vezes eu desenho também. Então eu tenho que desenhar e aquarelar. E aí, se a flor não está na água, se ela é uma flor que às vezes eu achei na rua, no chão, num jardim, ela acaba murchando nesse período de tempo. Então ela vai mudando ao longo da hora que eu estou pintando. Por isso que eu acabo preferindo a imagem, porque é algo mais estático. Mas é muito legal você tirar foto com o celular. Experimenta fazer isso. Se o seu propósito for uma aquarela desse jeito, né? Uma aquarela mais
realista. Então você tira a foto com o seu celular e olha a sua aquarela através do seu celular, da imagem que você acabou de tirar, e compara, né, as duas situações. Então com isso você consegue ver muito melhor de um outro ângulo, se você está conseguindo chegar próximo da tua imagem ou não. Tenta fazer o teste, depois você me fala, porque faz muito sentido e você consegue ver a diferença bem de perto. Agora eu misturei ali, né, as cores, um pouco de marrom, e tô fazendo uma outra cor. Essa imagem tá um pouquinho desfocada. Peço desculpas, mas acabou que, como a câmera fica de cima, eu acabo não vendo. E eu tô escurecendo somente as bordas. Então, você não precisa ter pressa na aquarela. Ela te permite essa leveza de não precisar ter pressa e construindo, né, essa pintura aos poucos. Depois que tudo já secou, eu estou dando, né, essas pinceladas, escurecendo as bordas, porque se você olhar ali na imagem de referência, as bordas de algumas, não é todas, principalmente as que estão embaixo, elas estão mais escuras do que as pétalas que estão em cima. Então as bordinhas tá bem escura. Tô dando outra camada de amarelo, né, passando por cima. Então, quando você olha sempre cada pétala individualmente, você depois consegue achar características individuais nelas que te permite ainda ser mais fiel à tua referência. Novamente eu tô criando mais uma camada nessa imagem. Como eu falei, algumas pétalas vão exigir mais de você, né? Então quando você olha essas duas de cima, elas estão muito mais rosa, forte, né? Bem vibrante, mas com uma concentração maior de rosa do que as outras de baixo, que não tem tanto rosa, tem mais amarelo, e nas bordinhas tem um rosa mais queimado, vamos dizer assim, mais escuro, que é onde você vai colocar marrom para escurecer. Então, essas pequenas coisas parecem ser muito bobas, mas é o que traz, né, muito próximo ali do que é real. E por mais que a técnica seja a mesma, quase que de um degradê, existe essa diferença, né, para você criar realmente uma característica única em cada pétala. Agora eu tô colocando mais marrom ali para escurecer mais ainda, que eu acabei de falar, né, a bordinha.
Aqui tá no dia seguinte, tá? Eu não tenho pressa de terminar as minhas aquarelas, então acaba que ficam várias cores aqui da luz do dia. Eu tô misturando o amarelo com o azul, porque eu gosto de fazer o verde. Eu tenho tons de verdes, mas eu acabo não usando tanto assim. Eu uso, mas eu uso menos, tá? Eu sinto que o verde, quando eu misturo amarelo com azul, eu tenho um controle maior do tom de verde e eu consigo ver um verde mais real, tá? Ali no meio, se você perceber, eu coloquei um filete do rosa, né? Que se você olhar na folha, ela é assim. E depois eu venho com o verde nas laterais. Então é muito interessante você também fazer esse teste de criar o seu próprio verde, tá? Porque às vezes você vai ter um verde mais natural do que o verde que vem, né, quando você compra, assim. Eu acabo achando verde muito superficial, os verdes que vieram na minha paleta. Agora eu tô misturando o laranja com o verde para criar aquele tom ali. E eu vou criando um degradê quase que de mistura dessas cores, né? Eu vou intercalando a cor que eu já fiz com o próprio verde. Quando você faz isso, uma cor acaba penetrando na outra, e aí você consegue esse degradê, essa coisa mais suave ali em cima. Essa passagem, né, de uma cor para outra. Ali eu até poderia estar usando, né, o marrom, mas você vê que eu sempre misturo o verde com o laranja e agora também um pouco do magenta. Porque, na verdade, eu consigo ver a pigmentação de outras cores. Então, quando eu olho para a imagem, eu vejo... No primeiro momento, eu vejo marrom. Só que, peraí, é marrom mesmo? Ou será que não tem uma mistura de cor aqui? Então, quando eu visualizo isso com mais calma, eu realmente estou vendo muito mais cores do que o meu olhar batendo o olho, ele me permite. Então, às vezes eu vou olhar e falar, aqui é marrom. Poderia muito bem ter pegado o marrom e colocado ali nas partes que pareciam marrom. Só que não ia ficar tão próximo do que estava, né, da imagem mesmo. Então, eu olho novamente e analiso. Peraí, mas eu tô vendo que aqui não é exatamente o marrom. Tem uma mistura aqui, tá um marrom meio vermelho. E assim você vai analisando sempre
que muitas vezes as cores elas parecem ser uma coisa, mas elas têm outros pigmentos também, que não é só aquela cor que você está visualizando. A gente tem muito esse olhar, às vezes, simples, de ver um marrom e achar que é só marrom, de ver um rosa e é só rosa, azul é só azul. Não, às vezes você tem outras cores ali misturadas. Então é quase que treinar o olhar para não achar que às vezes uma cor ela é única, que ela tem outras misturas também. Acelerei um pouquinho o vídeo, porque basicamente eu fiquei trabalhando naquelas flores com as mesmas cores, tá? Até criando mais e mais camadas do mesmo jeito. Então ali na parte de baixo dela, eu dei aquela suavizada de um rosa, depois eu vim com o amarelo e agora eu tô criando esses volumes em cima do amarelo, que é o marrom. E agora eu vou misturando, né, a mesma cor, que é a da pétala, com o marrom, mais uma concentração legal de marrom para escurecer. Então, basicamente, né, você consegue agora ver o todo, como essa flor, ela tem muitas técnicas que se repetem, porém, cada parte é única. Tem um diferencial ali para criar algo mais natural, né? Dar uma característica mais para ela. E depois eu escureço as laterais ali do lado para criar volume. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram para a gente poder conversar mais sobre a aquarela e trocar experiências. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.